dar aula aí para nós aí. Valendo. Bom dia, senhores. Boa tarde. Vamos nós. Boa tarde, pessoal. Vamos fazer uma overview aqui dos servidores, para a gente ter conhecimento de causa do que está acontecendo, o que é cada coisa aqui, para a gente compartilhar informação aqui, beleza? Bom, vamos lá. Eu uso um outro programinho, né? Não sei se vocês conhecem, mRemote NG, ele é muito bom. Talvez vocês usem uma área remota aí do Windows mesmo, mas é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Vamos lá. A gente tem hoje alguns servidores, né? Todos com início SRV-RP diz respeito ao Proteus, tá? Então, esse prefixo ele é sempre do RP, do Proteus. Alguns têm outras aplicações, né, além do Proteus. Por exemplo, tem um servidor de TSS, tem um servidor onde está instalado o Smart View. São aplicações extras aí do Proteus, mas, em suma, é tudo Proteus. Além dos servidores de teste, né, esse aqui, e o servidor de dev, que é esse aqui. Se vocês não estão com alguma dificuldade para enxergar, dá um zoomzinho na lupa aí. O meu monitor é meio grande aqui, então pode ficar ruim para ver. Então, basicamente, são esses servidores. Vou passar superficialmente, vou passar em cada um, para a gente ver como é que funciona, e eu vou iniciar meio que de trás para frente. Vou começar pelo servidor da Vexco, tá? Que ele é o mais simples e a passagem por ele é mais tranquila. O servidor da Vexco, ele tem o sufixo aqui 06, tá? Então, ele é esse servidor aqui. Beleza? Tá aqui o servidor, nada de anormal. Na área de serviços, a gente tem que fiscalizar esses serviços aqui, ó. Os dois DBAccess, um é da aplicação do Proteus e um específico para o TSS. Então, se tiver algum problema de TSS que precisar reiniciar o DBAccess, reinicia esse aqui. Não é esse, é somente esse. E não tem problema porque não para a aplicação por estar separado dessa forma. Aqui a gente tem um contexto de broker. Outra coisa, vocês podem me interromper, eu não estou vendo a tela. Não, estou vendo sim. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, para perguntas e tal, não tem problema não, tá? Então, a gente tem dois DBAccess aqui na Vexco. A gente tem o broker e os slaves do broker. Aqui a gente tem um contexto de 5 slaves. Uma aplicação pouco usada, poucos usuários, então não precisa subir muito, mas caso seja necessário, a gente pode iniciar outros slaves aqui, seguindo esse mesmo padrão. Esse sufixo aqui, 13 alguma coisa, é o número da porta que é usada pelo serviço, não é a porta web app, tá? É a porta do serviço, para designar um pouco mais claramente cada porta aqui, mas até mesmo para informação sequencial. Nesse servidor, é um servidor de produção, a gente tem 2 ambientes de dev, o pessoal que programa, que faz as coisas aqui da Vexco, 2 serviços de homologação, que é para o pessoal usar e testar alguma mudança, alguma coisa assim. Serviço de REST, um serviço de schedule, serviço de SOAP e o serviço do TSS. São apenas esses os serviços aqui da Vexco. A estrutura de pastas, ela segue o padrão da API. Fala, Narciso. Eu vi ali que tem o DBAX, Slave TSS e o outro é o serviço do TSS. Qual que é a diferença aí relacionada a esse TSS aí? Que esse slave é só desse serviço, do TSS. Então quando você for reiniciar, você tem que reiniciar os dois. Não, calma, Só os depende. TSS. Se eu quero reiniciar o TSS, é só o TSS, não tem slave não. Por exemplo, ontem
TSS da Vexel parou. É esse serviço aqui. Ah, deu algum problema no banco. É esse DB Access aqui, ó. Internamente, o banco de dados também é separado. Não é igual na Nater. Mas o banco em si, a instância do banco, você não precisa se preocupar. O que você precisa se preocupar é com o DB Access. O DB Access do TSS é esse aqui. Então, precisa fazer a manutenção no TSS para só esse e para o serviço. Só. Se for especificamente do TSS. Da Vexel, tá? Só da Vexel. Hoje a gente vai ver o danado. Respondida a dúvida? Beleza. Questão de estrutura de pastas. Aqui, servidor. Segue a mesma lógica da Nater. Sempre no D2 pontos. Dots Proteus. Beleza. Só que aqui, antes do Proteus, ainda tem os DB Access. Então, aqui. E o TSS. Tem alguns arquivos extras aqui, que não deveriam estar aqui, mas tudo bem. Aqui está a instância DB Access do TSS e aqui do Proteus padrão. Aqui é a instalação do TSS, então se precisar fazer uma manutenção, está aqui a instalação. Atualizar esquema, está aqui, ó, esquema. Atualizar algum arquivo na System, algum RPO, o RPO está aqui, pode até apagar esse OD aqui também. Deixa eu ver, pode. Web Server, dentro da BIM, normal, mesma coisa. Se precisar acessar, ver as informações aqui e acessa. Não tem muito segredo. Dentro de Proteus, a gente tem aqui os RPOs, né, de cada um dos serviços. Lembrando que, por exemplo, a gente tem Dev 01 e Dev 02. Então, dentro de Dev e 01, 02, tem as pastas específicas. O broker é um só. São dois, na verdade, mas isso aqui é para troca quente, tá? Ambiente de compilação, isso aqui não precisa se preocupar. Homologação segue o mesmo. Hash, SOAP, o schedule e SOAP. Então, é basicamente isso. Os app servers estão aqui. O Web Agent, ele está aqui, seguindo essa nomenclatura. A gente vai ver isso também na NATA. Segue essa nomenclatura. Por enquanto, eles só usam o x64, não tem necessidade do x86. Aqui estão os serviços, né? Já não precisa se preocupar muito com isso, que segue a mesma ideia. E é basicamente isso aqui. Aqui estão os consoles dos serviços, eles ficam separados. Eles não estão dentro da App Server, até mesmo para não poluir a pasta. Porque aí a gente não perde o log de vista, né? A gente não, se for atualizar, não exclui o log. Então, os logs estão todos aqui. Todos os serviços criados vão criar log aqui dentro. DB Access, tudo está aqui. Então, é só seguir essa ideia aqui. Includes, não precisa se preocupar, Proteus Data está aqui dentro. Então, tudo que precisar da Proteus Data está aqui. E aqui estão os códigos fontes, padrão da Vexel. Esse repositório aqui não deve ser alterado. Eu vou repetir. Essa pasta aqui não deve ter nenhuma alteração. A alteração dela é feita de outra forma, que cabe aos desenvolvedores que estão trabalhando em cima do projeto, tá? Então, por favor, não mexam nessa pasta. Essa source aqui, deixa quietinha do jeitinho que ela tá. Não precisa mexer. Bom, o overview da Vexel é isso. Aqui estão os certificados, mas eles não deveriam estar aqui. Deveriam estar no lugar certo deles. Depois eu vejo com o Thiago o que ele está fazendo. Alguma dúvida? Beleza. Vamos seguir, então, para o contexto da Nater. Agora a gente vai na ordem crescente dos servidores. Só lembrem um detalhe. Aqui na Vexel, o DB Access, ele está com um sufixo aqui, slave. Isso é importante, tá? Isso é bastante importante para o contexto que eu vou explicar agora. Tudo que é slave, ele
o contexto dele pressupõe a existência de um master. Então, se eu tenho um escravo, eu tenho um senhor, basicamente. Se ele é um escravo, então quem que é o senhor dele? Tá aqui, ó. Na Nater. DB Access Master. Tá aqui. Então, todo mundo se conecta a esse DB Access aqui. Então, deu problema na Vexgo. Precisamos parar o sistema. Tá, para só a Vexgo. Não precisa parar nada. Não precisa parar tudo. Deu um problema, sei lá, depois eu falo outros cenários, né? Mas esse master aqui, se parar, para tudo que tem aqui na Nater. Aqui juntou geral, né, Ronilson? Aqui janta todo mundo. Aqui todo mundo é cova. Todo mundo vai de arrasto para cima aqui. É Schedule, é REST, SOAP, Fluig do lado do Proteus, tá? Vexmo, vai todo mundo para Val. Então, esse serviço aqui, esses dois, na verdade, ó, esses dois aqui são os últimos a parar. São os últimos que vocês têm que mexer. Na verdade, o license não precisa nem mexer. Não precisa se preocupar com isso aqui, não. Tá? Só se der um problema muito grave, muito absurdo, que precise parar o sistema inteiro, incluindo o license. Aí vocês fazem a parada total, incluindo o license. Tá? Mas ultimamente está sendo raro, tanto que tem bastante tempo que não reinicia o license. Bom, contexto desse servidor. A gente tem alguns serviços aqui que eles estão desativados. Então, não precisa se preocupar, porque eram da versão anterior, que funcionava e agora não funciona mais. O que é importante nesse servidor? O license e o DB Access Master, obviamente, e o broker lógico, e o broker normal. Os dois brokers estão aqui. Tá? Deu problema igual estava dando no problema 98% lá, que tinha que reiniciar o broker. É esse aqui, ó. Esse camarada aqui. Até para destacar, aquele problema do 98%, eu acredito que que seja por outro motivo e não o broker. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas nesse servidor aqui, basicamente, o que é importante são esses 4 serviços em execução. License, DB Access Master, Broker e Broker Lógico. Estrutura. Vamos lá. D2 pontos, está até com um pouco de disco. Por que ele fica com pouco espaço? Porque aqui está tudo que é da Nater. Tudo que é do Proteus da Nater está aqui. Então, tem DB Access, tem o License e tem o Web Agent que todos os serviços consomem. Então, ele está aqui, ó. Lembrando, seguir a nomenclatura, tá? DLLs também é a mesma coisa. Seguir sempre essa nomenclatura caso tenha alguma atualização. De preferência, mexer nisso aqui só com alguém que conheça bastante do ambiente, tá? Não mexer avulso, não. Porque pode dar problema. License DB Access Master, tá aqui. Proteus. A gente tem a Proteus Data. Então, a gente tem o coração, core da aplicação do Proteus todo aqui. E aqui tá as pastas mais absurdas de grande que existe no Proteus da Nater. Então, por isso que o espaço sempre vai se concluir. Então, log, o autoconta aqui, AutoGR log tá aqui, o certificado fica aqui dentro. Cadê mais? Folha Leite, tem as coisas de Folha Leite. O HTTP root, que é a pasta que cria quando sobe o serviço lá quando você inicia o serviço, aparece a tela de login, é por causa dessa pasta. Mas o que? Tem Assistem Load, TAF, tem as outras coisas aqui, né? E aqui está o Proteus. Os RPOs,
Aqui, desse servidor, é apenas os de compilação e o de produção. Esses de produção hoje não estão sendo usados, mas deixa eles quietinhos aí, não tem problema. Porque se for usar, já está pronto. Porque eles eram usados pelos agents, os broker agents. Como a gente não está usando eles mais, então não tem necessidade. Inclui programação, não se preocupar. E na BIM, a gente tem aqui a DVPL. É o projeto de código. Mais uma vez, não mexam nisso aqui. E os app servers. Tanto dos agents que não estão sendo usados, como dos serviços que estão rodando. Então, a gente tem broker feira, que às vezes é usado, às vezes não, né? Quando é contexto de feira. E o broker loja. Os demais, e o compila, mas o compila ele não tem execução. Tá? Ele é usado para compilação aqui no processo de script. E os agents que ficam aqui criados para caso um dia volte a funcionar, a gente já tenha o contexto criado. E aqui está os scripts de execução dos servidores que a gente faz parar de servidor, parar de serviço, alguma coisa assim, ou atualização, tem que fazer, faz por aqui. Alguma dúvida desse servidor? É bem simples. Tem muita coisa, né? Beleza. Agora, seguinte, a gente tem, eu falei que o broker e o broker loja, eles são os serviços broker de alguns slaves. Do broker, ele está no 01. Vamos lá no 01 agora. O que tem no 01? A gente tem 2 DB-Access, 2 slaves. Se eu não me engano, esse 2 aqui, eu acho que não está nem sendo usado. Eu deixo rodando porque ele consome, sei lá, 15 MB de memória. E para ninguém reclamar ou dar algum problema, deixa rodando. O serviço de NFC, que é usado aí para recuperar cupom, para esses processos aí, e todos os 50 slaves estão aqui. Então, são esses serviços. Lembra que eu falei do problema de 98%? Então, como que funciona? O broker, ele é responsável por fazer a triagem para onde vai enviar o usuário que acabou de acessar o sistema. Então, se a gente acessa lá, proteusnater.com.br, 2.8183/webapp, ele vai disparar para algum lugar, para o serviço do broker, que é o 8183 a porta. Só que aí, o que o broker faz? O broker recebe a conexão e fala assim, beleza, deixa comigo. Quem está com menos serviço aí? Aí um dos serviços lá levanta a mão, eu? Então, toma o usuário aí e gerencia ele. Se a gente for abrir aqui no DB Access, o monitor, a gente vai ver aqui no IP origem que nenhum usuário conecta-se na porta 8183, que é a porta de conexão. Eles sempre conectam nessa 12 alguma coisa, de 1201 a 1250, que são os slaves. Então, o que o broker faz? Ele pega a requisição e manda para alguém, manda para o slave. Por que estava travando 98%? Porque o slave que estava com menos serviços estava travado. E aí, na hora de receber, ele não recebia e ficava travado. Por que eu diagnostiquei isso? Porque quando aconteceu da última vez, eu vim aqui no servidor e estava tudo executando normal. Não tinha alerta nenhum no Grafana ou em qualquer outro lugar. Não tinha alerta nenhum. E aí... o broker, ele gerencia da seguinte forma. Quem está com menos consumo de memória vai receber o usuário. E justamente o serviço 43, se eu não me engano, era o que estava com menos memória, menos consumo de memória, estava com 200 MB. Então, o que o broker estava fazendo? Estava mandando todo mundo para 43. Só que o 43 estava alocado, estava travado, por algum motivo que eu desconheço. Eu observei pelo console, pelo gerenciador de tarefas, aqui filtrado por memória, eu verifiquei aqui embaixo
que tinha o 40, igual o 41, ó, tá com 2 GB. Menos de 2 GB. Um pouco. O 43 estava com uns 200 MB, 120 e poucos MB. Achei aquilo estranho. Fui no DB Monitor, vi que não tinha ninguém no 43. Falei, beleza, vou reiniciar o 43. Reiniciei e liberou o 98. Então, esse era o problema. Caso aconteça o 98%, façam isso. Vem aqui no 01. Veja que no gerenciador de tarefas, ordenado por memória, vê qual que é o serviço com menos memória. Pode olhar um menos, se tiver menos aqui. É o 41, por exemplo. Eu vou vir aqui, vou ordenar por IP origem, vou procurar 1241. Tem alguma coisa em 1241? Não tem. Beleza, vou reiniciar o serviço. Pronto, resolvido. Por que olhar aqui? Porque vai que tem alguém pendurado na porta, né? Então, se você não derrubar ninguém, olha aqui com cuidado, faz direitinho, para a gente não ter nenhum tipo de impacto aí com o usuário. Fez isso, o serviço vai voltar ao normal. Não precisa reiniciar broker, tá? Broker não precisa reiniciar. O broker está rodando lá. A gente pode até olhar aqui, ó. Vocês vão ver que o broker consome 128 MB. Nada. Olha o license. 1,5 GB. Então, o broker ele não gerencia nada. Ele só pega e repassa para frente. O broker loja, 70 MB. Então, não precisa, tá? Reiniciar broker. Vocês vêm aqui no serviço, faz essa triagem, vê qual que é, reinicia aqui o serviço e pronto. Melhor, se vocês conseguirem, antes de reiniciar o serviço, vir aqui, ó, D2 pontos, todos, Proteus, console, no Slaves, vê qual que é o serviço, vamos, por exemplo, 41. Abre o log dele, clica no olhinho e vai no final. Isso, já foi, beleza. Vê o que está acontecendo com esse app server para a gente tentar descobrir o que está acontecendo para ele travar. Porque não é normal, tá? Quando aconteceu essa última vez, eu olhei o log e não tinha informação nenhuma de travamento. Na verdade, tinha informação de usuário saindo daquela porta. Não tinha travamento, não tinha nada. Então, pode ser algum problema do próprio serviço que travou, alguma coisa aconteceu que a gente precisa diagnosticar aí para junto com a TOTO, solucionar isso. Tá bom? Então, fazendo essa situação, 98% está resolvido. Alguma dúvida desse processo? Vamos beber água. Eu só não entendi muito bem ali quando você consegue, como é que você faz para conseguir achar aquele, igual, você olhou lá para ver quem tinha alguém conectado, beleza. Mas como é que aquela hora que você falou que você identificou aquele que era para estar recebendo e não estava recebendo? Memória. Tinha um sobrecarregado, né? Tinha um que estava com 100 e poucos, com 200 MB de memória. O mínimo que a gente tem aqui é 1 GB. Então, se tiver abaixo de 1 GB, a gente já pode desconfiar. Não é abaixo de 1 GB, não. Você vai desconfiar daquele que está com menos memória. Tá. Você Porque, olha só, quando o serviço está travado, ninguém consegue acessar. Você pode pegar o serviço, vir na porta direto dele, você não vai conseguir acessar. Eu fiz isso. Eu não estava conseguindo acessar o serviço. Então, o 43 na época, eu fiz o teste 43, acessando diretamente a porta, sem passar pelo broker, não conectava. Eu reiniciei ele e conectou. Aí o broker também resolveu. A análise que eu fiz foi, cara, 200 MB de memória não é normal. O normal é ter 1 GB, 700 MB. Quando tem pouca gente, é menos memória. Então, você não vai pegar um 19 que está com 5 GB e falar que ele está travado. Não é isso. Não é que está com menos de 1 GB. É o que está com menos memória. Pode ser 1 GB, pode ser meio GB, pode ser 1,5 GB. Só que aí que está. Eu não paro direto.
Por isso que eu te falei, vai no DBA, vai no DB Monitor, ou lá no monitor lá que vocês têm, abre o serviço aqui, o monitor, e vê se tem algum usuário pendurado nessa porta. Se tiver, eu prefiro não reiniciar. Eu prefiro deixar quieto. Só se Porque for assim, não aí não tem ninguém pendurado na porta. se não tiver ninguém pendurado, você pode iniciar, não tem ninguém Não tem usando. problema. Aí você pode iniciar. Entendi. Ô, Ronilson, até complementando, de vez em quando algum serviço desses aí, até os 50 cai, né? Aí, assim, às vezes o Cephas avisa lá no grupo e tudo mais. Nesses casos, eles já podem atuar diretamente, né? Eles podem iniciar o serviço. Pode. Preferencialmente, como que vocês vão fazer? Abre o servidor, abre a pasta, vem aqui, D:2, Proteus, console, slaves. Qual parou? Parou 17. Eu vou vir aqui no 17. Vou abrir o log, que tem o back, que é o backup do log, e o log. Abre o log. Vai lá no final dele. Tem alguma coisa suspeita? Tipo, um dia desse estava um serviço derrubado. Abri o log, fui ver, tinha dado a exceção de memória. O que é exceção de memória? O usuário fez alguma coisa que tentou acessar um recurso de memória que estava travado, estava já alocado por alguma coisa e não deveria. É raro acontecer? Mas acontece. Aí derruba o serviço. Uma outra situação, deu exceção, erro de exceção. Não deveria derrubar o serviço, mas por algum motivo derruba. São problemas, esses dois pelo menos, eles não são mapeáveis, porque você não sabe de onde está vindo. Ele não mostra thread, não mostra informação de rotina, não mostra nada. Pode ser que em um serviço tem muitos usuários, ou até mesmo um mesmo usuário, acessando várias vezes alguma rotina que está gerando exceção. Isso derruba também o serviço. Então, vamos supor que tenha um problema no processo do venda direta. E dá aquela telinha com erro de texto lá, aquele texto gigantesco e tal. Aquilo é erro de exceção. Vamos supor que o usuário tentou uma vez, deu erro, ele deixou aberto, abriu uma outra, caiu no mesmo web server, tentou de novo, deu erro, deixou aberto e ficou nesse loop. Ele está sobrecarregando o serviço. Obviamente que o broker ele não deixa isso acontecer porque ele não vai mandar para o mesmo serviço. Isso aí vai ser raro. Só se o serviço ninguém estiver conectando e ele for de menos memória. Aí, uma hora o serviço não aguenta. Ele vai cair. Porque ele vai ter um monte de erro, um monte de stack de erro, estourando log, estourando memória, estourando um monte de coisa. Aí ele vai cair. Mas isso é um problema raro, raríssimo. Os outros dois que eu comentei já são raros, mas não são tantos, né? Que é erro de exceção ou erro de acesso de memória, dá um leak de memória, dá uma violação de memória, de acesso de memória, alguma coisa nesse sentido. Que o serviço ele para. Parou? Olha o log só para desencargo, ver se tem alguma coisa. Não tem? Cara, sobe aqui. Esse serviço aqui, como eu expliquei, dá problema se ele cair para quem está pendurado. Tá? Se deixar ele parado o resto do dia, não tem problema nenhum. Você tem ainda 49 serviços para suprir os usuários. E como a gente viu aqui, tem serviços que consomem 5 GB, mas tem serviços que estão consumindo 1 GB. O que o broker agent... agora está 2, né? Tá vendo? O que o broker agent vai fazer? O broker, né? Ele vai distribuir. Então, ele vai sempre mandar para o 16. Depois ele vai mandar para o 20. Depois ele vai ver, agora é o 40. Não, agora é o 25 que está com menos memória. Está com 30. Se o 47 ele não está listado, ele só vai pular o 47. Então, não tem dor para o usuário. Tá? A dor do usuário é estar num serviço que caiu. Mas aí já caiu, já morreu, não tem jeito, né?
ele ia iniciar o sistema de novo. Mas se o serviço parar aqui e ninguém interagir, não tem problema, tá? Não é o fim do mundo, não. Tem alguns serviços aqui, que a gente vai ver mais para frente, que sim, aí é o fim do mundo. Aí tem que subir rápido. Fala, certo? Sim, você falou que a gente poderia olhar nos logs ali e subir o serviço, né? Que nem esses casos que são mais simples, que a gente pode subir assim e tal. Mas, assim, os logs ali, a gente consegue salvar eles para você? Por exemplo, eu vou subir o serviço, eu consigo salvar ele para... Antes de subir, Ctrl+C, joga em outra pasta, Ctrl+V e pronto. Ó, copiei no 17, joguei na área de trabalho. Pronto, tá salvo. É porque assim a gente tem o registro, né, pra gente até falar com você, ó, subi isso aqui, ó, tava com esse erro aqui, né? Entendeu? Perfeito. Para fazer uma análise mais acurada, show de bola, para o serviço não ficar parado. Essa abordagem é interessante para outros serviços, tá? Também, tá? Aqui, como eu expliquei, não é crucial que o serviço está rodando, tá? Quando ele iniciar, ele vai entrar junto com o broker e o broker vai começar a mandar requisição para ele. Ponto. Se ele ficar o resto do dia sem subir, sem problema também. O broker se satisfaz com os outros 49. Mas essa abordagem aqui, copia o log para outra pasta, só para o serviço, show de bola. Show de bola. Pode fazer. Esse slave, então, aí, Ronilson, é mais para fazer gerenciamento de recurso mesmo, né? É o balanceamento. Entendi. Balanceamento. Porque claro que quando para um TSS da vida, um broker em loja notificando, aí é coisa, é na hora e, né, e vamos lá, né? Então, esse aí, quando para de madrugada, de manhã eu inicio, às vezes nem olho o log, assim, costumo procurar vocês quando tá parando demais, ó. Ronilson, tá demais esse serviço tal aqui, cara, uma parada tá... Entendi, show. Por exemplo, subiu caiu um slave. Lá nas notificações, ele não mostra quantos ou qual, né? Só mostra que de 1 a 50 parou. Sim. Beleza. O que você pode fazer? Você pode começar a ficar preocupado se aquilo começar a gargalar o sistema. Porque, olha só, um ponto que o Milton pontuou é o seguinte: se o broker parar, até onde eu sei, tá? Eu nunca fiz esse teste, eu não me lembro de ter feito esse teste. Mas se o broker parar, os usuários não param o sistema, tá? Até onde eu sei. Não estou afirmando categoricamente que é assim. Só que eles não conseguem iniciar o sistema, porque aí não tem o broker rodando. Mas se o broker parar, cara, não tem log, não. Não tem que ver log, não. Porque, pelo que eu entendi, ele embarca a galera, né? Tipo assim, ó, sim, quem tá sentado, vambora. Quem não tá agora, não entra mais, né? Entendi. Então, assim, broker, parou o broker, inicia. Quiser pegar o log para dar uma olhada, tá tudo bem, mas vai iniciar. Aqui nesse servidor, o log, ele tá dentro do serviço, tá? Tá aqui dentro. Eu nunca pergunto vocês, não. Ontem eu perguntei porque eu vi o Narciso comentou que o Giliard ia parar o serviço de desencargo de consciência e foi coincidência, gritou na hora o serviço. Eu perguntei, alguém está parando alguma coisa? Sim, não nem perguntar, não. Eu já vou lá e... A não ser já chega e sobe. Eu sento mal, com certeza. Ó, os serviços que não precisam se preocupar, eles já não notificam. Tá? Então, os serviços de TI, por exemplo, eles não se notificam, porque a gente para eles com frequência. Então, não precisa se preocupar. Agora, notificou, cara, quem viu, não interessa se tem 2 ou 3. Não tem problema, porque quando um iniciar, o outro já não consegue iniciar mais. E não vai iniciar 2 vezes, porque não consegue também. Mas pode vir no servidor e subir o serviço, copia o log, se quiser fazer uma verificação mais aprofundada, mas é bom iniciar o serviço ali e resolver. Do broker, vocês estão vendo o log dele aqui, ó. Não ajuda. O log do broker, ele não é feito para análise, ele é só uma declaração do que está acontecendo. Isso aqui não ajuda muito. Eu já revisei esse log um monte de vezes para ver se eu achava alguma informação relevante. Nada, ele só diz porta, que está conectando, qual o slave que ele está apontando, ó, 43, 20, cadê? Até porta web app, porta
HTTP, ele aponta aqui, porta do slave. Então, assim, não é muito intuitivo ou não vai ajudar muito esse log aqui. Esse é o do broker, tá? O log do broker, então, não faz muito sentido ficar vendo. Então, o broker parou, vai lá e sobe. Não precisa... alguém parou? Não, pode subir que não deveria, tá? Não deveria parar. E até se alguém ficar em dúvida onde que fica o broker, né? Dando um ping para o endereço lá onde você está acessando o sistema, vai indicar para onde a conexão está indo. Então, o pessoal tem um link lá, proteus.nat. Você der um ping, vai retornar esse servidor aí, RP01, né? Isso aí. Isso indica onde que está o broker. Fala, Sérgio. Você comentou que podia subir o serviço, a maioria deles, assim, né? Você chegar lá e subir, né? No log registra, por exemplo, se você parou para fazer alguma manutenção ou por algum motivo, não registra, não? Não. Ele registra... o registro, por exemplo, se eu vier aqui e parar, ele vai registrar de uma forma. Tá? Ele vai registrar que o serviço foi... como que ele registra? Que o serviço foi interrompido, né? Isso, e está em inglês, tá? Tá em inglês. E aí ele fica lá tentando matar as threads até acabar. Quando acaba, ele para. Beleza. Aí isso fica registrado no log. Agora, quando o serviço cai inesperadamente, ele raramente escreve alguma coisa no log. Tá? Esses casos que eu comentei, né? Leak de memória, estouro, alguma coisa assim, exceção, alguma coisa assim, ele escreve. Mas morreu, não escreve nada, não. Fala, John. Eu tenho uma tática nesse caso, porque quando cai a gente vê muito rápido, né? Então, quando eu acesso o servidor, eu vejo se tem alguém conectado nele mexendo. Então, eu vou lá no gerenciador de tarefas, lá tem a aba de usuários, e aí eu vejo se tem alguém conectado ativo naquele servidor. Se tiver desconectado é porque a pessoa não está lá. Então eu já entendo que não tem ninguém mexendo. Então, beleza, não caiu porque não deveria. Aí eu já vou lá e inicio. Isso aí. Aqui, cara, copiou o log, justamente. Morreu, não tem como escrever, né? Desses serviços aqui do Slave, copiou o log sobre o serviço. Se quiser uma verificação mais acurada. Não quiser também, não é um negócio que está frequente. Por exemplo, teve uns dias para trás aí que estava. Você parava, parou um serviço, eu subi o serviço. Deu 10 minutos para o outro. Subi o serviço. Parou um terceiro, aí eu falei, não, tem um trem errado. Aí eu peguei o log. Foi lá, o log tinha um erro na rotina. Estava estourando o serviço. Então, e outra coisa. O log aqui, você tem que olhar, eu vou colocar aí por baixo umas 1.200 a 1.500 linhas para cima, tá? Não vê as últimas linhas ali, não, porque não é ali o problema. O problema está bem mais para cima do final do arquivo. Tem que ler tudo, pelo menos passar o olho em tudo, ver se você acha alguma coisa de erro. Para identificar, porque ele dá o erro, ele fica um tempo ainda registrando o log de outras threads, depois ele morre. Então, é muito simples de achar também não. Mas, assim, quer procurar? Não tem problema. Tá aí, esse é o método. Vai lá, copia o log para outra pasta, sobe o serviço e deixa como Gmail. Se acontecer com mais frequência, aí a gente vê o que está acontecendo com mais acuracidade. O Narciso, o Ctrl F, você vai procurar o quê? Se tiver a palavra erro, né? Nem sempre escreve erro. Por exemplo, exception. Não tem erro. Mas aqui, talvez dependendo do horário, não marca lá, não. Foi tal horário, aí você vai pelo horário. Você sabe que hora que parou? Porque a notificação ela vem 5 minutos depois, ou Jones? Ou é 3 minutos? Ou é instantâneo? No Telegram chega 10 minutos depois. No 10 monitoramento da tela é instantâneo. 10 minutos. Então tentar de qualquer forma. Melhor jeito. Passa Tem, rápido. É aqui, ó. Você pega aqui, ó. Só roleta, vai no final e vai roletando aqui rapidinho. Ó, tá vendo? Aqui, ó, envie de e-mail. Beleza.
Você vai roletando um pouquinho para cima aqui, dá um page up aqui, ó, rapidinho. Pô, legal. Ó, show. Enviou e-mail. Aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Info. Ó, não tem nada. Aqui é só informação de alguém que acessou o sistema. Start Program, Day, Thread, não sei o quê, Patrícia Brum. Falar um negócio que eu estou fazendo muito agora também, acho interessante. Você pega, copia um pouco do erro aí você vai naquela própria AI lá do Gemini, sei lá, e você coloca para ela vasculhar onde que deu erro. E ela consegue encontrar. Sim. Eu tô fazendo assim, do Twig eu encontrei um Perfeito. monte. Pega o console log, ela aceita arquivo. Pega o console log e joga para ela. Ó, Fazendo um erro aí para mim. Pronto, deixa ela se virar. ela olha tudo, ela mostra tudo. Deixa ela se virar. Fala, Gê. Alô? Gê, tá mutado aí, filho. Oi. Sua ligação é a primeira da fila. Deixa você para trás. Depois você fala. Arruma seu microfone aí. Alguma dúvida? Mais? Isso aqui é o mais burocrático, assim, normal, né? Normal. Aqui é o servidor mais burocrático, assim, em questão de serviço, principalmente se for ter que fazer manutenção. São 50 serviços, né? 51, na verdade. Então, é bem chato fazer alguma coisa aqui. O conceito do broker, vocês entenderam como é que ele funciona? Ele é o gerenciador da parada. Então, ele olha para os slaves dele. Ó, quem tiver com menos memória, menos consumo de memória, vai receber os usuários. Então, ele faz esse balanceamento. É sempre por memória, tá? Não tem outro recurso que ele olhe, não. É sempre memória. Fala assim. Aí vamos supor, quando eu conecto no Proteus, eu vou entrar dentro do slave desse daí, correto? O broker vai te direcionar para ele. Então, isso aí. Então, no caso aqui, provavelmente seja no 35. Entendi, pô. Como se ele fosse criando várias instâncias né, para poder aceitar mais usuários. Né? Ele vai distribuindo, porque a função do balanceamento ela serve para que não fique. Conta comigo aqui. Eu vou fazer uma conta de padaria. O servidor está com 164 GB de memória de uso. 164 GB. Tem outros serviços, tem o próprio DBAccess que consome 8 GB disso e tal. Mas vamos dizer que eu estou com, sei lá, 100 GB aqui só de app server. Você acha que um serviço com 100 GB de memória rodando, você acha que ele aguenta? Mesmo 164 bits? Se ele aguentar, vai ser igual aquele meme do Homem-Aranha, segurando o trem. Vai ser só a capa do negócio. Também é um castelo de areia, né? Cagando tudo para segurar o serviço. É um castelo de cartas. Se cair um já era, cai tudo. Não, só se o broker, né? Mas aqui o serviço... Um serviço, vamos supor que é só um serviço só. Se for um serviço só, caiu, a nata inteira cai. Era. É esse outro motivo do balanceamento. A gente, se um serviço desse cair, não cai todo mundo da nata. Por isso que a gente tem o balanceamento de serviço, balanceamento de servidor, responsabilidade de cada servidor. Porque, olha só, antigamente a gente tinha quase tudo centralizado nesse servidor. Por isso que ele tem 256 GB de memória. E mesmo assim, às vezes, isso aqui torava 90%, 91% no 3 horas da tarde. Então, assim, a gente foi escalonando isso aqui de um jeito que os serviços não esgoelassem, basicamente. Por isso que hoje a gente tem 50 app servers, mas a gente tem pré-configurado aqui para 100, se precisar. A gente consegue subir até 100. Óbvio que isso aqui não tem limite, tá? Pode ter 1000 slaves aqui que ele vai conseguir gerenciar. Entendido?
Então, por exemplo, o 21 aqui, que está com quase 5 GB, ele não recebe mais nenhum usuário até o final do dia. Até ele ser o último, né? O que consome menos memória. Aí ele começa a receber de novo. Então, tem um serviço aqui que ele vai ficando para trás. Ele só vai ficando com aqueles usuários que já estão. O usuário saiu, beleza, aí desalocou memória. Aí volta, aí vai, o broker vai analisando isso novamente. Beleza? O broker funciona dessa forma. Eu vou para outro broker, para a gente não perder o fio da meada aqui em relação ao assunto. Que o outro broker, que a gente viu aqui, por enquanto a gente viu o broker padrão. Agora a gente vai ver o broker loja e, por consequência, o broker feira. Está no mesmo servidor, que é o 05. No 05, ele tem os serviços de feira, que por enquanto estão desativados, os serviços do broker, os slaves do broker, loja. Então, todo o pessoal que está acessando o Venda Assistida, deveriam, né? Está acessando aqui, nesses 15 serviços. Aqui tem menos, porque o fluxo é menor. Se a gente for olhar aqui no gerenciador, a gente vai ver que o consumo de memória deles é até relativamente baixo, comparado com o outro. Que, eu estou vendo aqui, está igual, 4 GB, beleza. Mas a quantidade que eu tenho aqui de serviços já me atende. Eu não preciso mais que isso para atender o loja. Tanto que até aquele problema de 98% aqui não acontece. Eu não tenho problema disso aqui. Caso precise, não tem problema. A gente aumenta o número aqui, só criar os serviços e pronto. Já vai configurado. Então, além dos serviços de feira, a gente tem os serviços do loja e os serviços de TI. Então, esses serviços aqui, eles não são monitorados. Então, eles não aparecem quando eles estão parados. Então, por exemplo, eu vou parar o meu. Não vai alertar em lugar nenhum. Por quê? Eu fico parando isso aqui constantemente. Constantemente. Para compilação, para algum erro, alguma atualização. Preciso mexer no serviço aqui que está com algum problema, eu mexo aqui. Então, é isso que eu faço. Então, aqui não notifica. Os demais notificam, tá? Aqui segue o mesmo contexto do broker, tanto para a feira quanto o do loja. Fala, Celso. Você comentou que aquele problema de 98%, né? Uhum. Quando acontece aquilo lá, a gente teria que procurar você mesmo, né? Porque a gente não vai conseguir achar um lugar para liberar. Ou vai conseguir achar para liberar. Eu expliquei mais cedo. Quando der o problema de 98%, sempre vai ser no 01. O 05 eu não vi acontecer. Então, sim, mas é no 01, mas aí eu faria o quê? Aquele negócio de olhar o último log, essa você questão? vai olhar. Você pode olhar o último log, mas nesse caso, do 98%, já tem um caminho diferente. Quando der o 98%, é porque o broker ele está tentando mandar o usuário que está em conexão para algum slave que o slave não está recebendo. É aquele que está travado sem registrar, consumo de memória aqui. Então, o que tiver com menor memória, você vai olhar aqui qual que é. É o 43, igual está aqui. O 43 está com 200 MB, beleza. Quem está conectado no 43? Ninguém. Beleza, vou reiniciar o serviço. Reiniciou, você pode testar que vai funcionar. Tá? Batata. Foi assim que eu consegui identificar o problema. Tá? Aqui, do loja, se aconteceu 98%, o que não aconteceu ainda, mas se acontecer, é a mesma tratativa. Vou procurar qual dos lojas que está sendo o problema e vou reiniciar. Pô, não precisa de muito trabalho, não. Nesse servidor, tem 2 pontos, totos. Aqui está os dois. Aqui tem uma situação, tá? Os dois DB Access, eles estão sendo usados, tá? O DB Access padrão, que é esse aqui, ele está para os TI, tá? Então, esse não impacta o pessoal do loja, exceto se ele estiver testando alguma coisa aqui, né? Obviamente. Enquanto o segundo, ele está para o loja e para o feira, tá? Então, esse 2 aqui não é bom não mexer. Só se precisar mesmo. Então, eles estão aqui, beleza? Separadinho.
Aqui, Proteus. Todos os consoles estão aqui. Aqui está os do TI, DB Axis. Aqui está separado do loja e aqui separado do Feira. Fala, Jones. Se os meninos esquecerem qual slave é responsável aí nos serviços, eles podem ir lá no appserver.ini e ver para onde está apontando, né, na porta. Isso aí, isso aí. Por exemplo, vou fazer um exemplo prático aqui. A outra porta do DB Axis, né, 7891, que é para acessar o do loja. Aí, ó. Beleza. Vou ordenar pelo IP para ficar mais fácil de visualizar. E vamos supor que o slave 10, ele está com problema. Como que eu sei qual que é o slave 10? Ou o pessoal está acessando lá e aqui aqui não mostra a porta, tá? Não mostra a porta. Só que mostra o nome qual que é o endereço dele aqui, ó. Vamos dizer que o 10. Cadê o 10? Aqui, ó. O 10 está com problema. Beleza. Já sei que o último aqui é o 10. É o 9. Está com menos memória. Aí deu problema. Pô, vou lá no 9, já sei qual que é, vou reiniciar. Ah, eu estou vendo pela porta. Beleza. Vai seguir sempre o padrão. 12 e o número do slave. 1210. É o slave 10. 12-9. Slave 9. Então segue esse padrão, tá? As portas do DB Axis. Aqui não precisa muito, porque eu acho que vocês usam o monitor. Né? O monitor ele usa a porta do broker para vocês acessarem. Então não preciso muito preocupar. Mas se precisar, vem aqui no DB Axis. DB Axis ini, nesse arquivo aqui, ó, .ini. E aqui, ó, tá a porta. Port 7890. Esse aqui é do TI. E o no 2 é o mesmo lugar, 7891. Esse aqui é o do loja. Beleza? Não tem muito segredo de serviço também. APO. Aqui tinha um serviço de contabilidade, não usa mais. O RPO de feira da loja está aqui. O da feira está aqui. Esse de produção acho que não está usando. Contabilidade vai passar a usar, porque vai ter o serviço de contabilidade aqui também. Então, por isso que ele está aqui. E o de TI, que aqui eu acho que alguns aí já conhecem. Beleza? Alguma dúvida? Estou bem tranquilo também. Não tem muito segredo nesse servidor. Aula de sexta-feira, sim, Ronilson, ninguém tem dúvida. Quando chega segunda-feira, o bicho pega. Eu sei. Mas aí tem gravação, eu vou estar de recesso. Eu não estou conseguindo nem falar direito, imagina repetir. Vamos lá. Falamos então dos brokers. Né? O broker padrão, o broker loja. Falamos do ambiente de feira, quando tiver feira. Falamos do ambiente de TI agora. Vamos falar dos ambientes secundários, tá? Que é onde o usuário não acessa. Vou falar do mais simples para o mais complexo. 4. ERP04. O que tem nele? Nosso TSS. Então, ele também está separado, só que aqui está separado só Proteus. O banco é o mesmo. Só que ele tem um DB Axis para ele e tem apenas um serviço de TSS aqui. Deu problema no TSS. Vem no 04, reinicia o TSS ou inicia se estiver parado. Acabou. Aqui não precisa se preocupar com log. Como é um negócio crítico, esquece o log. Sobe ele e pau no burro. Fala assim. Não, lembrando de antes de reiniciar o TSS, é importante limpar aquela tabela lá, TSS 01. Eu faço pelo OPSDU, né? Conforme o pessoal da TOS se formou, você tem que fazer o seguinte: você para o TSS, não reinicia. Aí você vai lá, limpa essa tabela, aí depois você inicia o TSS de novo. Sim. Que aí ele vai, essas notas que estão travadas, ele vai processar tudo de novo. Não, ele pode travar de novo. Muito bom. Só que é aquele caso, né? Raramente tem acontecido, né? Mas se acontecer, vem no 04 e olha o serviço. Se ele tiver parado, inicia. Se tiver travado, reinicia, vê a memória, como é que tá. É bom, tá? Aqui, ó, 1 GB. Então, suave. O TSS está tranquilão. DB Axis aqui não consome. Então, bem tranquilo também.
servidor que está sobrando bastante recurso aí, sendo que tem 12 GB só. Então, é bem tranquilo aqui o serviço do TSS. Tá? A instalação aqui é padrão, TOTOS, DBAccess. Está aqui, console. Estão aqui, TOTOS SPED, está tudo aqui. Beleza? Já mostrei lá da Vex, é a mesma coisa. As versões são iguais. Então, está tudo aí. Beleza? Com a dúvida? Tranquilo? Então, vamos dificultar um pouquinho lá. 03. O 03 é serviços de comunicação externa. REST, SOAP e Fluig. Tá? São os 3. Então, se a gente vir nos serviços, a gente tem o slave dele, o DBAccess slave dele. Tem o Fluig, tem o REST, tem o SOAP. E tem um serviço aqui, que é o TOTOS Web Server. Esse serviço aqui, não sei se vocês lembram, mas o pessoal usa muito o BIRT. Então, é para isso aqui. Se isso aqui tiver parado, o BIRT não funciona. Tá? Então, deu problema no BIRT aqui. Pode vir nesse serviço aqui, reiniciar ou iniciar, que vai dar algum problema. Cara, em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca vi isso aqui acontecer. De dar problema no BIRT e ter que reiniciar o serviço. Eu raramente mexo com esse serviço aqui. Eu já reiniciei esse bicho aí umas 2 vezes. Já? Então, beleza. Então, você já está por dentro. Show. Aí, esse servidor, então, ele tem o Fluig, o REST e o SOAP, que são comunicações externas, REST e SOAP. O Fluig, né, que é o bichão que consome, que mata esse servidor. Agora, o Fluig está bem calmo, 3,5 GB. Só que na época de feira, esse bicho aqui torou 15 GB. Então, assim, de 2 piscadelas, 15 GB. Então, no tempo de feira, esse servidorzinho ele dá uma esgolada federal. O REST, ele consome muito processamento e pouca memória. Tá? Então, vocês viram aqui que ele dá pico muito alto, sem contar que no REST, por conta da integração com o WMS, tem estourado erros de exceção lá por conta do problema do pessoal lá, que eles não sabem desenvolver direito. Aí tem dado problema. Aqui está o Web Server que eu falei, que é um servidor à parte. E aqui está o SOAP. O SOAP, ele está praticamente com os dias contados, tá? Então, a gente está tentando tirar ele aqui do nosso ambiente, porque só tem uma aplicação que usa o SOAP efetivamente. 2, na verdade, né? O Fluig e o... Como é que é o nome daquele negócio? Esse é o nome. Só pode ser Apex. Não, é o outro. Não, CRN? CRN. Isso. Quase. O Apex, ele tem algumas coisas em SOAP. Só que por isso que eu falei que está prestes a morrer. A gente vai migrar tudo para REST. Tanto do Apex, quanto do Fluig, quanto o do CRM. CRM também a gente vai migrar para REST. Para a gente matar esse serviço aqui, porque ele só enche o saco. É muito código para pouca coisa. Bom, além desses 4 serviços, nesse servidor a gente tem o Smart View. Aquele geradorzinho de relatório maravilhoso que a TOTOS fez. Aqui, ó. Então, a gente tem, ó, o Web Server, que é o do BIRT, tá aqui. A gente tem aqui o Proteus BIM, e aqui tem um monte de versão, porque o Fluig e o SOAP aqui deram muito problema com a autenticação na 24.10, e aí mantiveram o Web Server aqui desatualizado. Então, se for atualizar o Web Server nesse servidor aqui, faz só no REST. Não precisa fazer nos outros, não. Então, você vai cagar o trem tudo. Então, não precisa fazer. A gente tem, então, REST, SOAP, Fluig, o Web Server para o BIRT e o Smart View instalados nesse servidor. Tá? O Smart View ele não depende do DBAccess, tá? O Smart View é independente, é uma instância separada, ele usa Portigri, é outro banco, outra coisa, tá? Ele só usa REST
para comunicar com o Proteus. Só isso. Mas mesmo assim, às vezes até funciona direto no banco, lá no SOAP. Se você configurar lá um DB Connector, aí ele já faz a conexão direta com o banco do Proteus, você não precisa nem do resto. Aqui, pontos de atenção ao Fluig. Então, o Fluig aqui não está comunicando direito, ou, sei lá, está fazendo alguma coisa aqui deveria fazer com o Proteus, não está fazendo. É esse serviço que está atorando memória. O Fluig está lento. Cara, quase certamente vai estar aqui o problema. Beleza. Basicamente esse o 03. Alguma dúvida? Uma ponderação? O REST, como ele é um serviço externo, tomar muito cuidado na hora de parar ele, tá? De reiniciar, alguma coisa assim. E principalmente reiniciar, porque demora demais para cair. Demora demais. Então, assim, se for parar ou reiniciar, tem que ser num momento muito assertivo, que ninguém vai precisar, e aí é difícil, porque a gente não sabe quem está conectando. Tem o pessoal da Vex, do WMS conectando aqui, então é bem complicado, falando assim. E se for lá e matar o serviço dele em vez de mandar reiniciar? Então, sim, você pode fazer isso. E aí depois ele só abre ele. Pode ser. O que eu faço? Eu venho e paro. Se ele demorar mais que 3 segundos, eu mato ele. Não pode ficar esperando muito. Porque tem serviços. Porque a integração, né, Ronilson? Servidor tudo ligado. Eu acredito que a gente tenha pelo menos umas 15 publicações pelo Fire, conectando aí para mais, tá? Tem supermercado conectando aqui, tem WMS conectando aqui, tem o Vexel Hub. Tinha antigamente um negócio do supermercado, mas não tem, o Conecta, não tem mais. Alguma coisa de Mingle, tem isso aí, tem bastante coisa conectando. Muita coisa. Então, se for reiniciar, isso aqui tem que ser um momento muito assertivo, muito certinho, fazer rápido. O que eu faço quando eu preciso reiniciar? Eu abro o console log. Eu dou uma olhada no log ali. Se tá meio parado, assim, se não tem nada acontecendo, eu paro ele. Deu 3 segundos, não parou, eu mato, subo ele, pronto, resolvi. Mas assim, também é muito raro reiniciar, tá? Só se tiver... é muito raro, muito raro. Se tiver algum problema mesmo. Tem que saber também o que na dúvida, né? Saber o que tem rodando nele, né? Lá no INI dele tem lá os serviços que estão executando. Cara, nem compensa olhar pelo INI. É uma bagunça. Quem não sabe, né, no caso. Por exemplo, eu não sei... melhor não olhar. Tá. Que o INI, eu vou mostrar o INI aqui pra vocês. O INI é uma bagunça. Porque olha o tanto de socket que tá rodando. Tem socket que nem usa mais. Tipo esse Connect aqui. Então tem que fazer uma triagem, tem uma limpeza nesse trem. E, na verdade, tinha que subir 2 portas. Na verdade, uma porta, né? Porque antigamente podia subir 2, que era uma sem autenticação e outra com autenticação. Agora não tem como não ter autenticação, então só uma porta. Só que como a gente tem muito serviço conectado, mudar todo mundo para uma porta só é meio chato, né? Então, mantém do jeito que está, deixa do jeito que está rodando mesmo. E se precisar subir ou reiniciar ele, fazer com cuidado. Só isso. Mas, assim, é raro fazer isso aqui. Raro. Isso aí também não para o sistema padrão, né? Isso aí são integrações e coisas extras, né? Então, não afeta o usuário final diretamente, né? A não ser que ele dependa de alguma ferramenta que conecta aí. Né? Eu acho que o Proteus hoje não se comunica com nada externo, assim. E mesmo que fosse, ele não passa por aqui, ele vai direto, né? Igual a Quality, por exemplo. A comunicação de consulta de cupom, ela passa fora do REST. Então, pode parar. O problema é que se parar o REST aqui, para o WMS, por exemplo. Aí a recepção de nota, movimento de estoque, essas paradas param. Então, por isso que tem que ser mais rápido essa parada aí. Fala aí. Só uma dúvida. O que especificamente da Vexel que conecta aí? Um servidor com o outro? Tudo da Vexel conecta aqui. Do Hub, tá? Do Hub lá da Sirius. Tá. Que é questão de logística, transporte, essas paradas tudo.
Entendi. Porque Eles às vezes fizeram pode lá, pensar, tá aqui. a gente pode pensar que é alguma coisa lá da Vexo do 06, mas talvez seja do Hub aí. Do hub da NAT. Que também tem Sim. ressuprimento, tem umas paradas assim. No 06 tem um serviço do REST, onde está conectado o hub da Vexo. Aqui, ó. Também é outro serviço da mesma criticidade. Parou para o hub, tá? Então, se alertou o REST parado, cara, inicia urgentemente. Não precisa nem olhar log, não. Só senta o bambu lá e inicia ele, tá? Então, REST é importante, Fluig é importante, tá? Fluig para a aplicação, para a comunicação do Fluig com o Proteus. Então, é importante ter essas duas aplicações rodando aqui full time, tá? Alguma dúvida? Beleza. Agora a gente vai para o último, que é o mais complexo, vamos dizer assim, porque tem muita coisa. E aí é muita coisa. O 02. O 02 tem bastante coisa que roda internamente na NAT. Esse aqui são serviços de schedule, ou execuções automáticas. Então a gente tem um slave apenas, para 3 serviços da Facile. O Insight está parado, não está rodando atualmente. 4 serviços de cancelamento de cupom, que é o processamento de cancelamento, que tem que ser um serviço exclusivo. E se a gente for olhar, cada um contém 20 filiais. Caso a gente ultrapasse a filial 80, vá para 81, precisa criar um serviço novo, tá? Então, vamos manter esse padrão aqui, mesmo que, igual a gente pode olhar aqui. O consumo é baixo, não sei o quê. Beleza, o consumo é baixo. Só que na hora que executa isso aqui, que está executando o cancelamento, ele vai no topo. Aqui, ó, 21 a 40, tá 1 GB. Só que quando executa, ele vai para 3 GB, 4 GB e depois volta. Então, esse servidor aqui, ele topa muita memória num determinado momento, mas depois baixa. Por quê? Por causa de quality, primeira quality e start-to, e os schedule. Esse schedule aqui são todos os agendamentos automáticos que existem na NAT. Então, antigamente tinha ressuprimento, tem alguns cálculos de cliente, gerações automáticas 1000 que tem aí, envio de planilha, envio de e-mail, integração com o banco de Cicobi, por exemplo, está aqui, integração com a LevaSign, plataforma de assinatura, está aqui. Então, tem muita coisa que executa aqui, principalmente depois das 10 horas. Na verdade, depois das 11. De 11 até umas 5 horas da manhã, é uma enxurrada de coisas que acontece nesse servidor. E graças a Deus não tem caído de madrugada. Então, tem nos ajudado aí a dormir bem. Mas às vezes pode acontecer, tá? Serviços cruciais que não podem estar parados. De jeito nenhum. Schedule, Start-to e Quality. São os 3 serviços. Por quê? Schedule tem serviço que roda de hora em hora. Então, não é bom deixar parado, não. Start-to e Quality tem integração de cupom a cada 3 a 5 minutos. Então, ele bate no servidor externo, traz os cupons de volta e processa. Não é bom deixar eles parados por conta justamente desses processos. Porque quando eles sobem, depois de muito tempo parado, eles sobem jantando memória. Porque eles vão fazer um processo. Eu já tentei, tá? Tem uma configuração no Schedule que ele descarta tarefas atrasadas. Só que eu não sei por que não funciona. E aí, quando sobe, se ficou, por exemplo, 1 hora sem rodar, ele vai executar 12 vezes a mesma tarefa quando subir. Eu já tentei de tudo que é maneira, de todas as formas, para não acontecer isso e não resolve. Aí eu desisti. Aí eu prefiro não deixar parado. Quando isso acontece, serviços aqui vão a 5 GB, assim,
de piscar o olho. Já foi para 5 GB tranquilo. Agora eles estão até mais calminhos, né? 1 GB. A Quality eu não sei nem onde tá. Aí, 1 GB também. Fala, Gil. Só uma dúvida aqui, né? Na sua ausência aí. Tem algum processo de integração, principalmente da Quality ou do Start aí, que não é um erro, mas que não integrou e reiniciando o serviço voltaria? Nenhum. Entendi. E o O William o que William pode tem comentado. acontecer, Gil, o que pode acontecer é, por exemplo, relacionado a serviço, tá? Serviço. Sim. Tem, nesses 2 serviços em específico aqui, eles têm um serviço de grava-bate, tá? Rodando. Da Sim, Start2 tem a 674 e na Quality tem os postos. O que pode acontecer é de algum serviço, algum grava-bate, travar por causa de outro serviço, tá? Ele não grava sozinho. aconteceu ontem, no caso. Ah, Ontem eu fui no log lá, vi que tinha lá o problema. Erro no GravaBet, erro no GravaBet. sim. Erro no grava-bate é diferente do problema que eu estou mencionando. Ah, tá. O erro do grava-bate é porque o cupom em si está com algum problema. Um exemplo clássico. Ficou resquício do cupom na F2. Existe o cupom lá na F2. Por algum motivo. Aí eu não consegui descobrir ainda por quê. Ele, sei lá, processou uma vez, deu erro e não conseguiu excluir F2, aí foi processar de novo, aí como já tem F2, ele dá erro. Aí ele vai ficar dando erro até resolver. Como que resolve? Vai na F2 e exclui a linha. Bom, resolvido. Beleza. Fala, Silvio. E ele roda lá naquele serviço NFCE junto com. Não? Roda onde se grava bem? Não, tá rodando aqui, eu falei. Ah, nesse serviço aí ele roda? Falei que roda aqui, ué. Não é Grava base separado, não? do mercado e dos postos. São separados porque o processo requer isso. Tem 2 GravaBet, né? Naquele negócio que eu fiz lá dos servidores, tem falando isso, que tem um GravaBet aqui e um GravaBet lá no 01. O GravaBet do 01, aquele padrão, ele é para o padrão do loja. É o cupom feito pela venda assistida, finalizado no venda assistida, tudo certinho. Ali é diferente desse contexto aqui. Esse contexto aqui eu estou integrando o cupom e lá no cupom eu falo que a origem dele é externa. Aí o GravaBat padrão não pega. Eu tenho que configurar um GravaBat para ele entender que é para pegar aqueles cupons, senão ele não pega. Eu já fiz esses testes. Ele não consegue pegar. Por isso que eu tive que configurar os GravaBats aqui. Até para não deixar lixo ou deixar aquele serviço com outro objetivo. Aquele serviço tem um objetivo. Esses aqui tem outro. Então, esses aqui comportam os serviços da Start2 e os serviços da Quality, tudo que engloba eles. Então, aqui nos dois tem GravaBat, tem integração de cupom, tem processo de schedule aqui. Então, tem muita coisa aqui. Só um minutinho, já volto aí. Narciso, Giliard, bem importante essas dúvidas aí João, vou até frisar aí, de web, posto, quality, Start2, é sempre tudo Ronilson que resolve, é um pânico danado, e eles só procuram a gente na beira da morte, entendeu? O Altair perto de infartar, a mulher lá que vai ter filho, é sempre uma loucura quando eles procuram a gente, e sempre é o Ronilson que resolve, tipo assim, entendeu, cara? Então é bem importante estar Ronilson, essa parada de Start2 e Quality está falando aí, essas paradas aqui, que você lembra assim, ó, eu tô lembrando uma coisa que o pessoal me põe direto aqui, eu faço rapidinho, lembra essas paradinhas assim, que salva a gente e não incomoda ninguém, digamos assim, entendeu? Sempre acontece, você sabe, eles procuram a gente só quando tá para morrer, você entendeu, né? E começa aquela confusão, ligando para Magno Malta, governador, complicado. assim. Agora nem pro Bolsonaro para ligar mais. Aí, olha só, ô, Narciso, daqui a pouco você fala. Só terminar aqui. Esses dois serviços aqui,
como eu falei, eles é bom estarem rodando. Mas, eu tô aqui e eu não tô vendo os cupons integrando. Cara, reinicia. Não tem problema. Durante o dia, pode reiniciar à vontade. O que não é bom mexer nesses dois é depois das 11. Porque depois das 11 tem muito trem rodando. Mas muito. E costuma... Não vai até de manhã, não, mas vai até no meio da madrugada ali, vai alguma coisa rodando nesses dois aqui. Então é bom não mexer neles depois das 10, tá? Mas durante o dia, pode sapecar ele aqui, pode reiniciar à vontade, não tem problema. Ele chegou aqui, por exemplo, tá com o da Quality, tá com, sei lá, 8 GB de memória. Cara, reinicia. Reinicia. Depois ele vai corrigir os processos que ele tem que fazer e vai finalizar o que tem que fazer e vai parar de consumir memória. Fala, Narciso. Aí, aproveitando para falar, nós tivemos até uma reunião com a TOTS, até o Giliardi estava também, e aí o analista lá da TOTS de venda assistida, PDV, ele estava comentando que o nosso sistema hoje, quando vai fazer uma venda, ele já gera F2, D2, E1, E5, F3, FT, tudo de uma vez só. Ele não gera através do GravaBet. Aí ele falou assim, que tem muitas outras empresas que não fazem igual a gente faz. Eles geram o orçamento, transmite a nota, fatura e aí fica o orçamento lá do GravaBet vir passando e gerando depois. E aí você que isso ele até falou assim, isso aí é uma boa para ganhar performance e tal, essas coisas assim. Eu estava até pensando de falar isso aproveitando para falar com você, né? O que você acha sobre isso? E você acha que não tem diferença nenhuma? Porque ia ser dividido os serviços, né? Ia jogar a carga para o GravaBet. Tá. Eu entendi. Eu entendi. Qual que é a carga que tem hoje? Tá lento? Não tá. Não, motivo. beleza. Entendeu? Porque olha só, Narciso, eu concordo quando, por exemplo, eu tenho um problema de performance que me faz, que deixa o cliente de braço cruzado esperando na frente do vendedor. Aí eu concordo. Não está acontecendo isso. Cara, não precisa mexer. Eu já recebi algumas reclamações e tal, para ter os talentos na hora de finalizar a venda, mas eu não creio que seja. Mas é porque aí tem um processo de TSS. Pode ser lentidão na Cefaz, pode ser o TSS lento, pode ser conexão com a internet. Então, quer dizer que é porque vai gravar F2, D2 que está lento, não é isso não? Não. Na verdade, o nosso processo aqui, ele é um... Eu não sei de onde ele tirou isso não, porque, pensa comigo, o TSS, ele prioritariamente, ele pega os dados da SF2 para poder processar. E aí ele alimenta a F3 e a FT depois de gravado. Depois de bater na Cefaz e voltar. Onde você fala uma nota... Em que momento isso vai acontecer? Mas nesse caso que você está falando ali, sendo uma dump, né? Porque quando é em loja, ele trabalha diferente. Ele, né, você sabe que ele transmite primeiro para depois ele gerar SF2 e T2. Agora, já quando é uma dump, né, aí ele já faz um processo ao contrário, ele já faz a gravação e depois que ele vai transmitir. Aí, por causa disso, a gente consegue recuperar uma nota tranquilo quando é uma dump. Agora, quando é uma NFCE, se ele não transmitiu, ele não gera, ele não grava. Sim. Ele manda cancelar, mas aí às vezes não cancela, porque o Rodrigo colocou 3 minutos para cancelar, aí lascou. Aí bloqueia o cancelamento e não gera F2, não gera D2, não gera nada. Sim. Aí a intenção de ser online é melhor ainda. Porque você já tem os dados da F2, da D2, tudo gravado. Isso aí ele vai gravar na hora, vai gerar. Agora do GravaBet, ele vai gerar depois, mas vai estar transmitida a nota. Né? Sim, vai estar transmitida. Isso, perfeito. Perfeito, vai estar transmitido.
Só que ele vai gravar o cupom quando? É quando o GravaBest chegar naquele serviço. Isso. Ele já está rodando Então, direto. Aí vai assim, o GravaBet está rodando para todos os filiais, um exemplo. A gente vai colocar o GravaBet para rodar em todos os filiais, fica rodando. Hoje ele roda lá em uma filial só, que é a que a gente usa para recuperar o cupom, por exemplo. Ah, precisa recuperar um cupom. A gente vai lá, ajusta o orçamento e roda o GravaBest naquela filial. Aí coloca o campo lá RX lá no orçamento, ele situa, e ele vai gerar F2, D2, F3, F7T, E1 e F5, né, dependendo. Né? E aí ele gera tudo bonitinho, certinho. É um serviço à parte, né, do que está usando diretamente ali, né? Mas enfim, é só. não, eu Só entendi a passando pelo proposta. falando, né? Não, eu entendi a proposta. Na empresa que eu trabalhava antes, era esse contexto, tá? De gravaBate offline. Ele pegava as vendas que tinham sido processadas e depois de processadas, elas gravava isso nas tabelas. Não tem diferença. Não tem diferença. A performance do banco aqui, cara, você não vai sentir diferença. Você pode configurar, pode tirar um dia e configura para você ver. Obviamente que eu não eu tô colocando aqui, mas não é para fazer, né? Porque se der problema, depois cai para nós. Mas não vai ter diferença de performance. Te garanto. Te garanto. É aquele caso. Se tiver travando o cliente no balcão, ok. Só que, como a gente viu, antes de autorizar o cupom, ele bate na Cefaz. Então, a F2, F3, não tem nada a ver com isso. Beleza? Mas isso pode afetar a empresa que tem recurso muito limitado, né? Ou talvez lá atrás, né, quando a gente tinha um banco que era mais lento, né? Agora com a estrutura nova, né, a forma mais rápida do banco, acho que é pouco válido. Sim. Recurso, o tempo que você ganha é muito pequeno, não compensa. Eu citei o exemplo da empresa que eu trabalhei porque justamente era mais limitado e existia o contexto do TOTS PDV, né, o front loja. E aí o PDV era offline. E aí todas as vendas ela ficava offline, depois subia para o Proteus. Entendeu? Então, aí existia o conceito de gravabate, que ele pegava isso no retaguarda e fazia o processo. No contexto hoje, o venda assistida, ele é online com o Proteus. Então, no momento que ele grava, o gravabate já passa e já processa. É porque a gente não percebe, mas ele já faz isso automático. É o conceito do gravabate online, tá? Online e offline. O online ele pega direto. O offline ele processa, aí tem que ter a configuração do serviço e tudo mais, para depois executar. Beleza? A gente tem aqui 3 serviços de schedule aqui separados, que é o de transmissão, monitoramento e cancelamento de notas fiscais modelo 55. Tá? Então, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas todas as filiais estão configuradas aqui. Eu acho, há um tempo atrás, me pediram para tirar a 39 ou a 37. Não, agora eu não lembro. Eu sei que é alguma filial. Não sei se voltaram, não sei se eu voltei, não estou lembrado, mas eu acho que está todas as filiais aí configuradas, tanto na transmissão, monitoramento, como cancelamento automáticos, porque o pessoal esqueci de ir lá no NFS Cefaz fazer a monitoria das notas. Então, isso aqui roda, está rodando normal, não tem muita intervenção, então tá de boa. Esses 3 serviços aqui pode reiniciar a hora que quiser, tá? Então, se precisar reiniciar, pode reiniciar. Os de cancelamento também pode reiniciar. Os da Fácil também, não tem muito problema. Deixa eu só atender o telefone.
E é isso. Os serviços aqui, cara, todos podem ser reiniciados, só não deixar parado. Isso não gargala depois, aí fica ruim. Mas todos aqui podem ser reiniciados. Beleza? Alguma dúvida? Alguma ponderação? Algum acréscimo? Acabei de tomar um banho. Então é isso. Muito bom. Ó, de monitoria, 3 GB. Vou dar uma iniciada. Vou dar um gás dele. Pode parar então a gravação aí? O que vocês acham? Por mim, pode. 1, 2, 3, stop. Não. 1, 2, 3. Talvez até complementando uma informação, aproveitando que a gente está aqui, né? Eu vejo às vezes são passados links de base de teste, né, do TI ali, para poder passar para os usuários. Lembrem sempre de passar o caminho inteiro do servidor, né? Não passar só lá RP05. Mesmo que funcione, naquela aba lá do navegador, onde a gente configura aquela exceção para ele não derrubar, né, o serviço, a gente não consegue botar só o nome do host, né? A gente tem que botar o endereço completo. Então, sempre passem como srv-rp05.copiave.com.br e aí depois 2 pontos e tudo mais, né? Acho que isso é um ponto interessante, que às vezes você vai pedir para validar para resolver um problema, só que aí você passa o link pedacinho ali, ele gera outro problema ou desconecta, principalmente o pessoal do contábil, né, que roda processos muito longos. Então, sempre importante passar o caminho completo lá. Se eu não me engano, a gente até tem um registro DNS, eu passei alguma vez em algum grupo aí, um registro DNS já pronto também para isso, mas eu não lembro agora como é que tá, mas acho que é Proteus-dev. Mas esse acho que é o ambiente dev, né? Enfim, se precisar, a gente pode criar um nome específico também. Show. Obrigado.